E se eu te dissesse que a maioria das pessoas que encontrou anjos na Bíblia não percebeu? E se os seres celestiais que imaginamos com asas brilhantes e luz divina apareceram, na verdade, como homens comuns, viajantes cansados, estrangeiros famintos? Pense nisso. Você ofereceria água a Deus sem saber? Alimentaria um mensageiro divino achando que era apenas um mendigo? O medo que temos é de não reconhecer o sagrado quando ele bate à nossa porta, de deixar passar a visitação porque esperávamos algo sobrenatural, quando o divino chegou de forma completamente humana. Hoje vamos mergulhar em um dos aspectos mais perturbadores e profundos das Escrituras: os anjos que andaram entre nós sem serem identificados. E o que isso revela sobre nossa cegueira, nossos filtros e nossa dificuldade de perceber o extraordinário no ordinário. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um estranho da mesma forma. Vamos direto ao texto. A Bíblia hebraica registra múltiplos encontros entre seres humanos e mensageiros divinos. Mas diferente do que a arte cristã medieval nos ensinou, essas aparições raramente envolviam luz celestial, asas visíveis ou trombetas anunciando a presença divina. Pelo contrário, em Gênesis 18, 3 homens aparecem para Abraão. Ele os trata como viajantes, lava seus pés, oferece comida, só depois percebe quem são. Em Gênesis 19, 2 anjos chegam a Sodoma. Ló os recebe como hóspedes vulneráveis. Os homens da cidade os veem como estrangeiros desprotegidos, alvos fáceis. Em Juízes 13, um anjo aparece para a mãe de Sansão. Ela o descreve como um homem de Deus, com aparência impressionante, mas completamente humana. Ela não sabe que é um anjo, nem seu marido. Em Hebreus 13:2, o autor escreve: Não se esqueçam da hospitalidade, pois, praticando-a, alguns, sem saber, acolheram anjos. Percebe o padrão? Sem saber. Agora, contexto cultural. No Antigo Oriente Próximo, hospitalidade não era gentileza, era questão de sobrevivência e honra. As estradas eram perigosas, viajantes dependiam da bondade de estranhos. Recusar acolhida era uma grave ofensa moral, mas havia algo mais profundo nisso. Na cosmovisão hebraica, o mundo material e o mundo espiritual não eram separados como pensamos hoje. Eles se entrelaçavam. O sagrado podia irromper no cotidiano a qualquer momento, sem aviso prévio. Deus podia falar através de uma sarça, através de um sonho, através de um estranho na porta. E é justamente aí que a psicologia humana entra. Porque o maior desafio não era a aparência dos anjos, era a percepção humana, a atenção seletiva, a cegueira intencional. Vamos falar sobre os protagonistas dessas histórias. Não os anjos, os humanos que os encontraram. Primeiro, Abraão. Ele está sentado na entrada da tenda, no calor do dia. Um homem de 99 anos, cansado, aguardando a promessa de Deus que parece nunca chegar. Sara, sua esposa, já passou da menopausa. A esperança de um filho é uma ferida aberta, um desejo que virou dor crônica. Então 3 homens aparecem. Abraão corre ao encontro deles. Ele se curva. Ele implora: Meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes de teu servo. Psicologicamente, o que está acontecendo? Abraão carrega algo que muitos de nós carregamos: a necessidade de hospitalidade como forma de controle. Quando você recebe bem um estranho, você assume um papel ativo. Você não é mais o vulnerável esperando por algo. Você é o provedor. É um mecanismo de defesa contra a impotência. Ele não pode fazer o filho chegar, mas pode alimentar um viajante. Segundo, Ló. Ele vive em Sodoma, uma cidade conhecida pela violência e exploração do vulnerável. Ló é um estrangeiro ali. Ele não pertence. Ele está entre 2 mundos, o de Abraão, fé e família, e o de Sodoma, poder e riqueza. Quando os 2 anjos chegam, Ló os reconhece como estrangeiros. Ele sabe o que a cidade faz com estrangeiros.
E aqui está a complexidade. Ló os protege. Mas até que ponto? Ele oferece suas próprias filhas à multidão para salvar os hóspedes. Uma decisão que revela um conflito moral brutal. Ele valoriza a lei da hospitalidade acima da proteção familiar. Psicologicamente, Ló está em modo de sobrevivência moral. Ele tenta negociar com o mal, achando que pode controlar o incontrolável. Terceiro, a mãe de Sansão. Ela é estéril. Na cultura da época, isso significava vergonha social, silêncio no lar, olhares de pena misturados com julgamento. Deus fechou seu ventre. Era o que diziam. Quando o anjo aparece, ele não diz, sou um anjo. Ele diz, você conceberá e dará à luz um filho. Ela corre para contar ao marido, um homem de Deus veio até mim. Sua aparência era como a de um anjo de Deus, muito impressionante. Note a linguagem. Ela compara. Ela não tem certeza. Ela sente que há algo diferente, mas não consegue nomear. Psicologicamente, ela está em um estado de esperança cautelosa. Mulheres que sofrem com infertilidade desenvolvem uma proteção emocional contra esperanças vazias. Ela quer acreditar, mas tem medo de se entregar à crença. Agora vamos ao ponto de virada. O momento em que o humano percebe que o visitante não é apenas humano. Para Abraão, acontece durante a refeição. Ele prepara comida. Traz coalhada, leite, um novilho assado. Ele fica em pé, servindo. Então um dos homens pergunta, onde está Sara, tua mulher? Abraão responde, ali na tenda. E o homem diz, voltarei a ti no próximo ano, e Sara terá um filho. Dentro da tenda, Sara ouve e ri. Ela ri porque é absurdo. Ela ri porque já chorou demais. Ela ri porque rir é a última defesa contra a dor da esperança esmagada. E então o homem pergunta a Abraão, por que Sara riu? Momento de congelamento. Como ele sabe o nome dela? Como ele sabe que ela riu, ele estava de costas? Como ele sabe o que acontecerá daqui a um ano? Abraão percebe. O coração dispara. As mãos tremem. Não são viajantes, são mensageiros de Deus. Talvez o próprio Deus. Para Ló, a ruptura é violenta. A multidão cerca a casa. Eles querem os visitantes. Ló tenta negociar. Oferece suas filhas. A multidão recusa. Então os homens puxam Ló para dentro e fecham a porta. E tocam os agressores com cegueira. Cegueira instantânea. Sobrenatural. Ló entende tudo de uma vez. Ele não estava protegendo estrangeiros. Estava sendo protegido por eles. Para a mãe de Sansão, o reconhecimento é gradual. Ela conta ao marido. Ele, cético, pede para o homem voltar. O anjo volta. O marido oferece comida. O anjo recusa, sugere uma oferta queimada a Deus. Eles obedecem. Acendem o fogo. E quando a chama sobe, o anjo sobe com ela. O marido cai de joelhos. Vamos morrer. Vimos Deus. A mulher mais calma responde. Se Deus quisesse nos matar, não teria aceitado nossa oferta. Ela processa a experiência de forma diferente. Ela já sabia, no fundo. Ela só precisava de confirmação. Agora vamos ao território mais fascinante. O que a Bíblia não diz. O texto hebraico é econômico. Ele não descreve emoções internas. Não faz análise psicológica explícita. Mas o silêncio fala. Quando Abraão corre para receber os visitantes, o texto não diz que ele estava ansioso. Mas a ação revela. Pessoas de 99 anos não correm por educação. Elas correm por urgência emocional. Quando Sara ri, o texto não explica se é cinismo ou desespero. Mas sabemos, porque risos de descrença têm um sabor específico. Qualquer pessoa que já esperou algo tempo demais sabe exatamente qual é. Quando Ló oferece as filhas, o texto não comenta, não condena, não justifica, simplesmente registra. E esse silêncio é intencional. A tradição judaica preenche algumas lacunas. O Midrash sugere que os anjos em Sodoma tinham aparência especialmente bela para testar a cidade. Outros textos rabínicos discutem se anjos podiam realmente comer.
ou apenas simulavam. Mas a psicologia humana oferece outra camada. Considere isto. Por que os anjos apareciam como humanos? Uma possibilidade teológica é clara. Humanos não suportariam a glória divina plena. Moisés precisou se esconder em uma fenda da rocha. Isaías pensou que morreria ao ver serafins. Mas há outra dimensão. Aparições humanas testam algo essencial. Como você trata alguém quando não há nada a ganhar? Se um anjo aparecesse com asas e luz, você o receberia por medo, por dever, por interesse. Mas quando ele aparece como um viajante pobre, faminto, vulnerável, agora você revela quem realmente é. E aqui está o que o texto não diz, mas a psicologia humana confirma. Nós filtramos o mundo através de expectativas. Quando esperamos o extraordinário em formas extraordinárias, ficamos cegos ao extraordinário em formas comuns. Abraão podia ter dito: é meio-dia, faz calor, voltem mais tarde. Mas não disse. Ló podia ter pensado: não é meu problema. Mas não pensou. A mãe de Sansão podia ter descartado a visita como alucinação da desesperança. Mas não descartou. Eles prestaram atenção. E atenção é um ato psicológico profundo. É decidir que algo, ou alguém, merece seu tempo, seu foco, sua presença. Agora a grande virada. A razão pela qual anjos apareciam como humanos não era apenas sobre proteção ou teste, era sobre algo mais profundo. Deus queria que os humanos vissem o sagrado no vulnerável. Pense nisso. Os anjos não apareciam como reis, não apareciam como guerreiros poderosos. Apareciam como viajantes cansados, estrangeiros sem proteção, pessoas que precisavam de ajuda. Isso inverte completamente nossa intuição espiritual. Nós esperamos que o divino se revele em poder, em majestade, em algo que nos obriga a reconhecê-lo. Mas Deus, repetidamente, escolhe se revelar em fragilidade, e isso muda tudo. Porque significa que cada vez que você ignora um estranho, pode estar ignorando um mensageiro. Cada vez que fecha a porta para alguém vulnerável, pode estar fechando a porta para o sagrado. Essa não é teologia barata, é o cerne da ética bíblica. Jesus, séculos depois, diria: tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Fui estrangeiro, e não me acolhestes. E os justos perguntariam: Senhor, quando foi que te vimos assim? E ele responderia: quando deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. A mesma lógica, a mesma inversão. O divino se esconde no ordinário. Propositalmente. Porque a verdadeira fé não é reconhecer Deus quando ele se anuncia. É reconhecê-lo quando ele não se anuncia. Agora, a camada psicológica. Nosso cérebro evoluiu para detectar padrões e categorizar rapidamente. Amigo ou inimigo. Útil ou inútil. Importante ou descartável. Esse sistema nos manteve vivos como espécie, mas também nos cega. Porque o extraordinário, quando disfarçado de comum, escapa aos nossos filtros. Abraão, Ló e a mãe de Sansão tinham algo em comum. Eles suspenderam o julgamento automático. Eles não descartaram. Eles prestaram atenção. E atenção, na psicologia moderna, é um recurso finito. Você escolhe onde colocá-la. Eles escolheram colocá-la no estranho, no improvável, no que poderia ser nada, mas que poderia ser tudo. Então, como isso se aplica a você, hoje? Vivemos em um mundo onde ignorar estranhos é a norma. Colocamos fones de ouvido para sinalizar: não fale comigo. Passamos por moradores de rua sem olhar nos olhos. Filtramos conexões humanas através de perfis, curtidas, algoritmos. E nesse processo nos tornamos cegos ao sagrado escondido no ordinário. Quantas vezes você encontrou alguém que precisava de ajuda e pensou: não é minha responsabilidade? Quantas vezes você evitou uma conversa porque não tinha tempo? Quantas vezes você julgou alguém pela aparência, pelo sotaque, pela roupa, e perdeu completamente quem aquela pessoa realmente era?
Não estou dizendo que todo estranho é um anjo. Não estou romantizando ingenuidade. Estou dizendo que você pode estar vivendo em uma versão moderna do problema de Abraão, esperando que o significado se anuncie, que a oportunidade chegue com luzes piscando, que o sagrado bata à porta vestido de glória. Mas e se ele chegar vestido de comum? E se a conversa que muda sua vida vier de alguém que você quase ignorou? E se o ato de bondade que define quem você é acontecer quando ninguém está vendo, quando não há recompensa visível? A escritora Anne Lamott disse algo poderoso. A maioria das coisas que farão diferença no mundo nunca farão você parecer uma pessoa importante. Os anjos em forma humana testavam exatamente isso. Você age com bondade só quando há reconhecimento? Ou você age porque bondade é quem você escolhe ser? Hoje, seus anjos podem ser o colega invisível que todos ignoram, o mendigo que pede água, a pessoa que te interrompeu quando você estava ocupado, o familiar difícil que precisa de paciência que você não sente ter, a criança que quer atenção, o estrangeiro que não fala sua língua. Nenhum deles parecerá sagrado, nenhum chegará anunciado, mas todos eles carregam a mesma pergunta que os anjos faziam silenciosamente. Você me vê? Você me reconhece como digno de atenção? Ou sou apenas mais um obstáculo no seu dia? Então voltemos à pergunta inicial. Se um anjo aparecesse hoje, você reconheceria? Provavelmente não. Porque você esperaria algo espetacular, algo que interrompesse sua rotina com força. Mas e se o sagrado estiver se revelando silenciosamente, todos os dias, em formas que você descarta como insignificantes? E se você já passou por 100 oportunidades de acolher o divino e nem percebeu? Aqui está a verdade que as histórias bíblicas revelam. Anjos não aparecem para impressionar, eles aparecem para testar. Não a sua teologia, não a sua capacidade de identificar seres sobrenaturais, mas o seu coração, a sua atenção, a sua disposição de ver dignidade onde o mundo vê invisibilidade. E essa é a parte mais assustadora. Você só descobre que perdeu um anjo depois que ele vai embora. Abraão só soube quem serviu depois da revelação. Ló só entendeu quem protegeu quando a cidade começou a queimar. A mãe de Sansão só teve certeza quando o anjo subiu na chama. Nenhum deles tinha garantias antes. Eles agiram no escuro. Eles escolheram ver importância onde nada óbvio a sinalizava. E foram recompensados, não porque foram perfeitos, mas porque prestaram atenção. Então deixo você com uma última pergunta. Quem você ignorou hoje? E se essa pessoa fosse mais importante do que você percebeu?